E aí, pessoal, vamos falar sobre o momento do Grêmio, sobre as definições, sobre o que está se falando nos bastidores, porque parece que, mais uma vez, vamos repetir alguns fatos. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Desde a derrota de ontem, os bastidores, obviamente, estão em ebulição. Se movimentam pedindo a saída do treinador, pedindo principalmente a saída do vice-futebol, Marcos Herrmann. Os bastidores do Grêmio estão muito incomodados com o atual momento do time. A derrota para o Atlético Paranaense, seguida principalmente da derrota para o Sport em casa, criou um ambiente muito complicado. Insustentável, eu diria. Mas um ambiente que tem jogo na quarta-feira. E a repetição dos fatos colocam mais uma vez o Grêmio numa situação muito ruim. Por quê? Não só pelo que está colocado dentro da classificação ou pelo rendimento do time, mas também por questões de ordem política, de situações envolvendo isso. O que sai com as pessoas que eu conversei hoje no fim do dia em relação a isso dão conta de algo muito parecido com o que aconteceu com o Thiago Nunes. Filipão e o departamento de futebol, no caso só Filipão, porque o departamento de futebol naquele momento já havia sido trocado, vai mais uma vez para uma decisão. A primeira vez que isso aconteceu neste Campeonato Brasileiro foi no jogo contra o Atlético Goianiense, quando, após a derrota para o Juventude, o Grêmio claramente disse para todos, se não ganhar o jogo contra o Atlético Goianiense em casa, vamos trocar o trabalho. E assim foi feito. A derrota não veio e Thiago Nunes foi demitido. Thiago Gomes assumiu por alguns jogos, até que Filipão assumisse a condição de treinador até o momento. E, pelo que se conta internamente, a reunião praticamente definiu a mesma coisa. Um Grêmio que parece repetir o mesmo fato. Se Filipão não vencer quarta-feira, o trabalho será rompido e o Grêmio irá para outro caminho. E a pergunta que fica é, o que adiantou lá e o que adiantou aqui? Qual é a convicção do Grêmio? Porque o Grêmio tem Cuiabá, depois tem Santos e Fortaleza fora. 2 jogos terrivelmente complicados fora de casa. O Santos numa briga direta e o Fortaleza, que é verdade não está vivendo um bom momento no Brasileiro, mas tem um bom time. Tem um bom time. E aí? Nós estamos entrando no segundo turno. Começando o segundo turno. Eu sei que todo o histórico do Grêmio indica que o Grêmio precisa retornar. Mas o Grêmio tem convicção ou não no que está acontecendo lá? O Grêmio depende de um jogo para dar força? O que muda de fato nessa relação? As pessoas, repetindo o que eu conversei, dão conta que existe sim, neste momento, um abatimento no Marcos Herrmann, um abatimento em Luiz Felipe Scolari. E aí se acredita que a vitória possa dar um ânimo diferente para que o Grêmio retome a confiança e, retomando a confiança, retome os pontos, as vitórias, enfim, o que a gente está acostumado. Essa é a situação da hora. Essa é a situação da hora. Eu confesso para vocês que me incomoda não ter uma ideia de continuidade. Se tem hoje algum risco de não dar certo quarta, que se troque hoje. Agora, se tem a convicção de que esse trabalho vai dar resultado, que se independente do resultado na quarta, se dê seguimento. Me parece lógica essa linha, mas não é exatamente o que está acontecendo. O Grêmio vai ter modificações no time, já se sabe disso. Eu, inclusive, no vídeo anterior eu coloquei, o Grêmio deve ter Campaz e Douglas Costa desde o início e deve ter uma possibilidade de mudança entre Ferreira e Alisson. Na frente, já se dá como certa a possibilidade de Elias estar no grupo principal, não jogando. O Grêmio tem convicção que o Diego Souza estará em campo, mas Elias como uma das opções, sendo o Churin a outra. O Grêmio parece colocar essa como uma das situações. Lembrando que nos últimos jogos o Grêmio não relacionou o Fernando Henrique, não relacionou o Jonathan Robert, e isso gerou mais uma vez alguma discussão interna. O Grêmio teve dificuldade física com o Guilherme Guedes, teve dificuldade física com o próprio Diego Souza e isso gerou discussão interna. Ou seja, o ambiente voltou a estar turbulento. Depois da vitória contra o Flamengo, se entendeu que o pior momento teria passado. Mas o Grêmio não tem exatamente confiança e não consegue entender
esse segmento do seu trabalho, não consegue ver o que está acontecendo. E acho que é difícil também. A gente não pode aqui tentar ser pretensioso e dizer, eu sei. Ninguém sabe. Porque se alguém soubesse, já teria feito. Não é fácil de solucionar o problema que o Grêmio está vivendo hoje. O Grêmio entrou num redemoinho muito difícil de sair e hoje, claramente, está com muita dificuldade de fazer o real diagnóstico. Por quê? O Grêmio troca peças, o Grêmio troca nomes, o Grêmio contrata jogadores e as coisas não encaixam e as coisas não caminham. E a gente sabe que quando isso acontece, principalmente com um clube grande, é muito mais difícil de sair. E isso é o que claramente a gente está vendo dentro da realidade do próprio Grêmio. Portanto, fica evidente a partir dessa informação que o Grêmio tem um novo caminho. Ou vence ou muda. Ou vence ou muda. Mais uma vez, um jogo do Grêmio, agora na quarta-feira, contra o Cuiabá, 21h30 na Arena, será definidor para o futuro da temporada. Perdendo, talvez empatando, o Grêmio mude o trabalho. Quem contratar? Como buscar? Vamos buscar o Roger. Vamos buscar o Lisca. Em nome de quê? Em nome do que a gente imagina que uma mudança no comando técnico irá coordenar o time de uma forma diferente? O que determinaria essa mudança a partir dessa relação? Fica difícil de compreender quando a gente vê que as mudanças todas já foram feitas, que jogadores foram agregados, que situações foram colocadas e que o time não evoluiu a partir de nenhuma delas. O Grêmio tem lampejos, mas até agora não conseguiu construir um grande jogo. O Grêmio não fez uma grande partida em todo o Campeonato Brasileiro. Uma que a gente pudesse contar, esse foi um jogo definidor, que o Grêmio foi protagonista, que o Grêmio mandou. Tem o jogo contra o Flamengo, que é um jogo de superação. Mas o jogo onde o time do Grêmio foi muito superior ao adversário, nós não temos nenhum para contar. E isso, por si só, já indica o tamanho do problema. Eu confesso que se tivesse aqui a receita, seria o primeiro a dizer. Eu achei que Filipão fosse ser a tranquilidade do torcedor. Não foi. Achei que Filipão pudesse dar continuidade. Não conseguiu. Pode, com uma vitória, retomar a confiança? Pode. E agora, a nossa torcida é pela vitória, assim como era no último domingo. Mas, do jeito que foi a derrota, do jeito que foi construído esse ambiente, e principalmente o resultado dos bastidores, entrega, sim, todo o trabalho à disposição de um resultado apenas, e o resultado vai ser na quarta-feira. Ganhar ou ficar, perder ou sair, eis a questão. O futebol, mais uma vez, vai falar. Se a bola entrar, tudo vai ser mais tranquilo na quinta. Se a bola não entrar, nós vamos mais uma vez passar por uma troca de comando. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.